Quero falar agora sobre o Corinthians com 2 reforços garantidos e que já estiveram em camarotes da Neoquímica Arena para assistir a derrota nesse domingo por 1-0 pro Palmeiras. Labiad, meio atacante marroquino de 32 anos de idade, e Angileri, lateral esquerdo que defendia o Corinthians até 31 de dezembro do ano passado, estão contratados. Eles não foram anunciados ainda, isso vai acontecer nas próximas horas. O fato de estarem em camarotes cedidos pelo Corinthians durante a partida contra o Palmeiras só confirma os acertos. Labiad já passou por exames médicos e, como o próprio Dorival Júnior confirmou depois da partida, chega por indicação de Memphis Depay. Dá uma olhada no que disse o Dorival. Não foi um pedido meu, conheço pouco dele, tive algumas informações do Memphis. Apesar de não ter sido minha indicação, vai ter condições de lutar por seu espaço. O Labiad é um meio atacante que já fez bastante sucesso no futebol holandês, por PSV, Utrecht e Ajax, mas que vive um momento de declínio na sua carreira, não joga desde novembro do ano passado, quando defendia uma equipe chinesa. Já Angileri buscava um reajuste salarial, deixou o Corinthians, conversou com vários outros clubes, não chegou às cifras pedidas e acabou recuando e voltando ao time de Parque São Jorge. Só para completar, a derrota do Corinthians para o Palmeiras impediu que o Corinthians se classificasse de maneira antecipada. O time tem 11 pontos e vai precisar de pelo menos um empate contra o São Bernardo na rodada final no ABC Paulista para não correr o risco de eliminação. Corinthians que foi muito mal nos clássicos, pelo menos no Campeonato Paulista. Derrota por 1-0 para o Palmeiras, empate em 1-1 com o Santos e empate em 1-1 com o São Paulo, em que o Timão consegue o gol do empate nos acréscimos, senão teria perdido também pro Tricolor dentro da sua casa. A saideira sobre o Corinthians, José Martínez se reapresentou no último sábado, depois de mais de um mês de atraso, mas se reapresentou machucado. Essa informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior. Vamos falar do Zaccaria? Ah, é verdade. Zaccaria, novo reforço Porque do o Corinthians. Dorival falou que não pediu, foi isso? É que assim, vou explicar toda essa questão. Ontem o Zaccaria, meio marroquino, que estava na Neoquímica Arena ontem, inclusive, a transmissão de algumas emissoras flagraram ele por lá. Ele estava no campo, flagraram ele por lá. Vamos lá, o Corinthians ele tem buscado no mercado ser um time mais criativo e fugir do óbvio, daquelas contratações óbvias. Então, procurou, o scout vai lá, sonda alguns nomes, mas o Zaccaria foi uma indicação do Memphis ao departamento de scout do Corinthians, à diretoria. O Memphis, inclusive, falando com algumas fontes, já tinha indicado outros jogadores, mas ele nunca tinha sido ouvido, sabe, das indicações, não tinha dado avanço nos nomes que ele tinha colocado na mesa do Corinthians. Nesse caso, o nome agradou. Então vamos lá, o Dorival falou na coletiva que não era um nome que tinha sido indicação dele, e faz parte, porque alguns nomes o técnico, a comissão indica, outros o departamento do scout, a diretoria indica. Nesse caso, passou por todos os departamentos de análise e viram que ele se encaixava no que o Corinthians precisava, nas características de um meio armador, dentro de campo, um cara que tem um perfil que o Dorival precisava. Então o Corinthians fez o movimento e contratou o Zaccaria. Ele chega com contrato até o final desse ano. Foi uma indicação do Memphis, eles já são parceiros de longa data. Ah, é? E me passaram também que ele chega numa realidade financeira muito dentro do que o Corinthians pode pagar. E também do que é do futebol brasileiro. Então os custos são baixos quando se trata de um jogador que tem rodagem no futebol internacional. E ele chega agora, que ele tem 32 anos, se não me engano, é um jogador rodado, já atuou com o Memphis na Holanda. Então ele chega com um custo baixo e também uma oportunidade de mercado. É isso, o Corinthians tentando fugir do óbvio, de jogadores óbvios, foi atrás do exterior, ouviu uma indicação do Memphis e resolveu contratar o Zaccaria, que estava na Neoquímica Arena ontem e vai assinar até o final deste ano. Mas é uma indicação do Memphis, então. Isso, foi uma indicação do Memphis. O Memphis ele já tinha indicado outros nomes para o Corinthians, de outros jogadores, sim. E aí o que me passaram é que ele nunca tinha sido escutado sobre esses nomes, sabe? Tipo, obrigado, Memphis, legal, vamos analisar por aqui. Nesse caso, o Corinthians viu uma oportunidade de negócio. Então isso quer dizer que o Memphis vai ficar, ou não? Pode ser um indicativo? Acho que pode, assim, né? Na cabeça dele, o que o Memphis pensa? Ele entende que se você trouxer jogadores com outro tipo de visão de jogo, de tática, até mesmo de cultura de jogo, cultura de estrutura, o que pode ajudar e tal, você pode agregar no futebol brasileiro.
Então, assim, quando você tiver jogadores de fora, e assim, para quem pensa que o Marrocos não é uma grande escola, cara, Marrocos, na última Copa do Mundo, basta ver qual foi a posição na Copa do Mundo, né? Então, assim, a gente tem grandes jogadores marroquinos hoje. O Zakaria pode não ser um jogador top hoje mundial. Se fosse um jogador top, estaria nas grandes ligas europeias. Exato. Mas é um jogador que pode, e aí quando tem a indicação do Memphis, e é a confiança dele, e ele conhece, pode agregar não só dentro de campo, mas também pode agregar com ideias de jogo, ideias de estrutura, trazer uma cultura diferente futebolística para o país, para o Corinthians. Então, essa é a ideia. Querendo ou não, é uma aposta. E o Memphis sempre deixou isso muito claro dentro do clube, que para o Corinthians poder ser um clube que pode crescer ainda mais, que pode expandir ainda mais, que é uma marca gigantesca que pode expandir, poderia trazer perfis de jogadores de fora para agregar dentro do clube. Uhum. E só completando a informação, ele chegou o contrato até dia 31 de dezembro deste ano, no final deste ano, 2026, com opção de renovar por mais um ano, também se ele atingir metas estipuladas no contrato. E bom frisar aqui, o Memphis ele indicou a contratação, mas não foi ele que contratou. Ele indicou, e aí o departamento de futebol e o departamento de análise de scout, que deu o avanço nas conversas. Então, foi apenas uma indicação, e aí o Corinthians viu que fazia parte do perfil procurado no mercado e decidiu avançar. E aí, o que o Dorival também falou ontem, não foi uma indicação dele, mas teve uma conversa com a comissão, falaram assim, Dorival, tem esse nome, agradou, contratado. Pronto. O Corinthians não vai contratar um jogador sem o aval da comissão técnica, Bruno Vicari. É bom frisar isso. O Wellington Miranda está perguntando do Alan, e outros perguntaram aqui do Alan no Timão. O Alan qual que é? O do Flamengo? É do Flamengo? Bruno Andrade. Porque quem mais queria? Não era o próprio São Paulo? O Vasco. É isso. São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. Fala, Bruno. Não, para reforçar isso, trouxemos isso durante o fim de semana, né? Que estava encaminhado, enfim, faltava só uns acertos burocráticos, coisas simples. O que eu tenho de informação com o Hernan é que o Corinthians paga a totalidade do salário dele e há uma opção de compra, cerca de 2 milhões de euros, depois de um ano de contrato por empréstimos. Tá para chegar aí, não sei se é hoje ou no máximo amanhã, a São Paulo para ficar à disposição do Dorival Júnior, mas é isso, o Corinthians contrata um volante que o Vasco tentou a pedido do Fernando Diniz, só que o Corinthians levou a vantagem, até porque também o Flamengo não quis negociar com o Vasco, muito por conta, claro, da rivalidade regional. E por falar ainda no Alan, que o Corinthians já fechou, está garantido, o que me dizem do lado do Vasco é que o Vasco continua em busca de um volante para fechar os reforços agora por começo da temporada, janeiro, fevereiro, que a ideia agora passa por contratar alguém experiente, assim como o Alan, possivelmente um estrangeiro, mas com uma condição importante. O Vasco, todo o orçamento para reforços já foi usado com outros jogadores, o Brenner, enfim, o Rinistrosa, entre outros jogadores, e que no caso de volante, que é para fechar a lista pedida pelo Fernando Diniz, esse jogador muito provavelmente, se vier, vem por empréstimo. Não vai ser um jogador contratado a título definitivo, como seria o Alan, por exemplo. O Alan viria por empréstimo, mas o BAP no Flamengo fechou as portas. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!